Essa é uma preocupação recorrente de o Brasil não conseguir, de certo modo, liquidar essa safra de milho da safra 16-17. É uma preocupação, é uma safra que vai ficar a céu aberto, em silo bag, porque como há lentidão também na comercialização da soja, não tem lugares para armazenar. Nos Estados Unidos, nós lembramos, claro, que o clima influencia diretamente nos negócios também com o milho por lá, por conta da temporada 17-18, milho vem derretendo, mas esse fator do milho derreter, ele também tem uma outra circunstância, a circunstância do petróleo. O preço do petróleo caiu muito, os Estados Unidos ampliaram, contra aquilo que o mundo tem feito de reduzir a produção de petróleo, a extração de petróleo, os Estados Unidos têm aumentado essa produção, seja pelas extrações tradicionais ou agora as extrações mais novas dos Estados Unidos, que têm buscado alternativas para produzir petróleo. Com isso, os americanos aumentaram a sua produção por lá. E isso afeta o mercado de etanol, tanto que as últimas semanas têm sido de debates, discussões em relação à destinação do milho para a produção de etanol. Com o petróleo muito barato, o etanol cai o preço, cai a procura e o milho também cai. Então, são fatores que estão diretamente ligados e isso afeta o preço do milho em Chicago, o preço internacional. Isso pode mexer, como o corretor disse, em relação ao mercado internacional nos embarques de milho dos Estados Unidos, do Brasil e também de outros países. Milho que no Brasil deve ter uma produção muito elevada. Os órgãos oficiais aqui do país estimam entre 94 e 95 milhões e o Departamento de Agricultura norte-americano 97 milhões de toneladas. Veja comigo, reveja esses dados foram atualizados no dia 11 de junho. Observe que a temporada 16-17 para o Brasil, de acordo com os americanos, aparece na cor verde. Era em abril previsto 93 milhões e 500 mil toneladas, em maio 96 milhões, em junho sobe para 97. As previsões para 17-18 na cor vermelha vêm em 95 milhões de toneladas. Ainda não tem no Brasil muitos pensamentos voltados para a próxima temporada de milho. Isso por conta também daquilo que se prevê, preços muito baixos, achatados para o produtor rural e muita dificuldade de comercialização com preços melhores e um estoque que pode ficar parado no país. Vamos a outros dados. Eu lembro que esses dados são do Departamento de Agricultura americano. Aqui eu trago as exportações. Nós temos aqui na cor azul, na temporada 15-16, o Brasil teve exportação baixa por conta da quebra, 14 milhões apenas. Na cor verde, a temporada 16-17, que é aquela que nós estamos mais focados. Em abril eram previstos 32 milhões de toneladas, em maio 34 milhões, em junho esse número se repetiu. Para a próxima temporada 17-18, permanece em 34 milhões de toneladas. Esse número aqui, a utilização do milho, o embarque do milho no Brasil, as exportações, é muito importante que ocorra. Realmente que o Brasil consiga ter esse mercado. Conab espera menos, metodologia é diferente, mas é muito importante que o Brasil consiga levar esse milho para fora, porque os valores já são muito baixos e ficar com esse milho armazenado aqui no país, parado no Brasil, seria muito danoso para o mercado interno. Vamos mostrar agora mais um dado, mostrando aqui os elementos do Departamento de Agricultura norte-americano. Se o pessoal já tiver as informações de gráfico na tela, pode jogar para nós. Acho que o pessoal está com dificuldade ali. O Departamento de Agricultura norte-americano estima um consumo para a temporada 16-17 na casa ali em torno de 50 milhões de toneladas e mesmo assim, com uma exportação maior, com um consumo interno também interessante, se tem uma situação realmente de muita pressão sobre o mercado de milho do Brasil. E o tempo seco voltou a predominar sobre a região centro-sul do Brasil nesta semana, depois de um longo período chuvoso que acabou atrapalhando as atividades de colheita do milho de segunda safra. A Nadiara traz agora o destaque do clima para a gente sobre essas atividades de plantio. Olá, Nadiara, boa tarde. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. O destaque para os próximos dias no centro-sul do Brasil é o predomínio do tempo seco e a grande amplitude das temperaturas. As mínimas seguem mais baixas, então as madrugadas mais frias, mas durante a tarde, por conta do sol e da baixa umidade do ar, a temperatura segue em elevação. O índice de umidade no solo encontra-se elevado em boa parte, principalmente do sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul, porque nestas áreas choveu inclusive em excesso entre maio e o início de junho. A partir da segunda quinzena agora do mês de junho, a chuva passou a diminuir de frequência e agora o tempo seco ganha intensidade, predominando sobre toda a região sul, sobre o centro-oeste e grande parte do sudeste. Isso beneficia o avanço das atividades no campo
em especial a colheita do milho segunda safra. Tem previsão para algumas pancadas de chuva entre o Rio de Janeiro, Espírito Santo e Nordeste de Minas, mas é uma chuva isolada e de baixo volume acumulado. No decorrer do segundo período, que vai do dia 28 de junho até 3 de julho, vai voltar a chover em partes da região sul. A chuva será mais generalizada no interior gaúcho, mas terá baixo volume acumulado, por isso o risco para transtornos também é baixo. Aqui sobre o sudeste, centro-oeste e também Paraná, a previsão é de tempo seco na maior parte das áreas produtoras, o que segue beneficiando esta fase de colheita. E no decorrer do terceiro período a situação não muda muito. A chuva se espalha um pouco mais entre o sul, chegando até o sul de Mato Grosso do Sul, mas é uma chuva de baixo volume acumulado, que não deve trazer transtornos. Nas demais áreas produtoras do centro-sul do Brasil, teremos a continuidade do tempo seco nesses próximos 15 dias.